Olá, queridos, Deus abençoe. Estamos aqui no nosso devocional bíblico e hoje nós estaremos lendo Êxodo capítulo 11, 12, que diz assim: Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos de todo o povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e de todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão morrerá à sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. E o Senhor disse, ou dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio dos meses, este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-los-ão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com as frissuras, e a cabeça com os pés e com as frissuras, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo também. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se farás neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. É por isso que nós fazemos na nossa igreja, todo início de mês, a festa das primícias.
né, nós pegamos então os nossos primeiros 7 dias até o 10º e depois o segundo semana, a qual dá os primeiros 7 dias de consagração, e até a segunda semana, que é a nossa celebração de ceia, nós fazemos então os primeiros 12 dias de primícia, onde nós damos as nossas primícias a Deus, porque aqui está dizendo, de geração em geração, sempre colocando Deus em primeiro, né, celebrando ao Senhor sobre tudo e todas as coisas. Versículo 18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês, até 21 do mês, também à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela casa ou aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta. Esse isopo é como se fosse uma esponja, então molhava no sangue e marcava, né, as umbrais das portas, em cima, do lado e do outro. E o sangue que estiver na bacia, porém nenhuma de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Aqui já demonstrava já Jesus lá no Novo Testamento, onde tem a marca do Senhor através do sangue, a aceitação, a conversão. Ali o mal não pode tocar, porque nada pode intervir contra o sangue de Jesus, né? Aqui o cordeiro representava isso. Verso 24. Portanto, guardai-vos isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Então não é uma coisa que é do Velho Testamento. Isso aqui é da palavra de Deus. É de Gênesis, Apocalipse, porque Moisés simbolizava o libertador. O cordeiro aqui, né, já simbolizava Cristo sacrificado em favor das nossas vidas. É onde tem a marca, né, o sangue do cordeiro. O diabo não pode tocar, não tem poder ali nenhum de destruição. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim então fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra, desde o primeiro de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos, ide, servi ao Senhor como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra do Senhor. Pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo nos olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e lhes despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pés, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinham levado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações.
É aqui que a gente se baseia para fazer nossas vigílias, para adorar a Deus nas madrugadas. Às vezes as pessoas falam assim, por que nós vamos passar a madrugada inteira na presença de Deus? Está aqui, ó, Êxodo capítulo 12, versículo 41 e 42. Porque não é só aquela noite, naquele tempo. No final do versículo 42 diz que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Então, por isso que nós temos o costume de fazer as nossas vigílias. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver de circuncidado, então comerás dela. O estrangeiro, o assalariado, não comerão. Numa casa se comerá, não levarás naquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar comigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Aqui é como a palavra de hoje. A circuncisão no passado era como se fosse a marca de aceitação a Cristo. Hoje a nossa circuncisão é espiritual, no coração. É a nossa confissão em que aceitamos o Senhor como único e suficiente. Então passa-se a ser participante de todas as bênçãos, né, como filhos de Deus. Versículo 49, 50 e 51 para encerrarmos. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Aqui encerramos nossa leitura de hoje, e que Deus possa abençoar. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz.